Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Quem fala é o Pedro, e no episódio de hoje convido o Benzedor para a gente trocar uma ideia a respeito do compromisso com a mediunidade. Aquelas pessoas que antes de encarnar já escolheram esse caminho como forma, muitas vezes, de desempenhar a sua missão para resgatar questões de outras experiências. Gratidão ao grande pai e à grande mãe por mais esse momento, aos mentores luminosos. Obrigado, Benzedor, por estar aqui com a gente mais uma vez conversando. O que é um médium, Benzedor? Olá a todos e todas. Uma bênção do Papai do Céu e da Mamãe do Céu, um agradecimento por mais esse podcast. Meu carinho, gratidão a ti, repórter, e a todos. A bênção dos mentores luminosos e sagrados. Repórter, para mim, o benzedor, médium é aquele indivíduo que recebe como presente, como empréstimo, o dom da comunicação com aqueles espíritos que com os demais não conseguem estabelecer contato. Ser médium é tu conseguir falar com o além, é tu servir de serviço, de ponte para nossos irmãos e irmãs do plano espiritual, a verdadeira ponte. Isso, para mim, é ser médium. E o que tem por trás de uma pessoa que que reencarna com mediunidade? Que sempre frisando, repórter, que cada médium, cada mediunidade é única, né? Como em outros episódios o benzedor tentou esclarecer, até por exemplos próximos, muito próximos, a mediunidade muitos têm, mas para ela vingar, para ela dar bons frutos, o médium tem que ter a mediunidade, a humildade, a fé e que para mim é o principal, a capacidade. A mediunidade, ela tá realmente presente de certo modo em todas as pessoas ou tem quem não seja médium também? Repórter, ao meu ver, ela é para quem o grande pai e a grande mãe destinou e confiou. Então, é para aqueles que já são marcados por essa necessidade, por essa ajuda. Eu diria, dons existem milhares, né? A mediunidade é só uma delas. E assim como existe a mediunidade, repórter, também existe a ilusão. O querer ser e ser tem uma distância muito grande. E existe, benzedor, aqueles que são de fato médiums, mas que acabam fugindo muito disso também, né? Verdade, repórter. Existe muito. Porque eu diria assim, é como a mediunidade é também uma escola. Estamos sempre aprendendo. É errando que se aprende e é não repetindo o erro que se cresce. Então o benzedor te diz assim, repórter, existe muitos que têm esse dom, mas também muitos que não sabem lidar com essas forças e que, ao decorrer da vida, do caminho, terminam se perdendo feio mesmo. Mediunidade é a força, é a luz da compreensão, da humildade, do saber que não é nosso, é uma energia que passa por nós, de que se é emprestado. Então, se não tivermos humildade e conhecimento que é uma força emprestada, já rodamos o passo logo ali.
Vou usar um termo que o pai velho sempre usa, repórter, nesse quesito. Daí a petiça roda logo ali. E uma vez rodada, dificilmente se levantamos e dificilmente reencontramos o caminho certo. E, benzedor, já cruzou pelo teu caminho muitas pessoas que receberam esse chamado da mediunidade, mas acabaram fugindo, não quiseram cumprir essa missão? Repórter, eu posso te dizer com toda certeza, uma certeza ímpar, que sim, já no meu caminho, muitos passaram e muitos passarão. Alguns desses muitos o benzedor pode orientar, ajudar e contribuir para o seu avanço, outros seguir o seu caminho avançados, porque como uma ponte um pouco mais madura, repórter, o benzedor, posso te dizer assim, o benzedor é uma ponte um pouco mais madura do que alguns, existem mais maduros do que eu também, mas existe novatos também, principiantes. E o benzedor, assim, já contribuiu para as duas partes. Repórter, eu já conheci pessoas que tiveram a sensibilidade de alcançar seus mentores, seus próprios mentores, mas que ainda faltava comunicação para com eles. O benzedor, auxiliado e orientado pelo povo do alto, pelo astral do alto, como estou sempre dizendo, orientado pelos meus próprios mentores e algumas vezes pelos mentores do outro. Fiz as partes que tinham que ser feitas e aconteceu a comunicação. Mas alguns, repórter, por individualidade, por, diria assim, pretensão, por inveja, soube tempos depois que se perderam. Por inveja, sim, o porquê que comigo não acontece o que acontece contigo, benzedor? Por que comigo a comunicação é bem mais delicada, é bem mais difícil? Por que para ti ou para o Senhor parece que é tão simples, tão fácil? E o benzedor diz assim, repórter, não é nem simples e nem fácil. Mas eu penso assim, que uma força, uma luz que te acompanha de antes do berço, a cada dia ela se torna mais presente, mais próxima a ti. Basta tu estar com as portas abertas. Basta tu ter a tua fé, tu trabalhar a tua fé e te colocar no lugar de instrumento, não de sabedoria. A sabedoria nos é passado. Nós somos instrumentos. Aí, nesse quesito, tudo flui. Então, sim, respondendo a tua pergunta, muitos passando e muitos também chegando. Sabe, benzedor, quando eu converso com algumas pessoas a respeito desse tema da mediunidade, alguns de fato falam, né, que tem medo de desenvolver, que alguns têm até medo de enxergar alguma coisa, de ouvir, que não vão saber como reagir, mas muitos também às vezes dizem que têm essas experiências, mas não sabem de fato se é um fenômeno mediúnico ou se é somente um acaso do que está acontecendo. Por diversas vezes a gente já falou que acaso não existe, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer é como é que a pessoa pode começar a perceber se o que ela tem realmente é algo natural que acontece com todos ou se é uma manifestação, um indício de uma mediunidade pedindo para ser trabalhada? É a boa pergunta, meu repórter. Tu sabe que o melhor jeito, a melhor dica, talvez a boa orientação é buscar nosso Senhor Jesus Cristo e seus ensinamentos, que são tão naturais, tranquilos e serenos e que todos nós seres humanos somos capazes de seguir, repórter. Não seguir a dica de tal, de fulano, de Beltrano, né? Que faz assim, que faz assado, que faz daquele jeito, que... Repórter, o benzedor costuma dizer assim, o homem pode falar tudo e qualquer coisa, mas o benzedor não acredita em certos homens, eu acredito em nosso Senhor Jesus Cristo, em suas máximas. Primeiro lugar, a vida, não matarás. Isto é o princípio, o começo. Talvez seja
o alfa e o ômega. E olhando assim pelo lado, né, dos sinais mediúnicos que algumas pessoas buscam, né, essa questão, por exemplo, se sonha muito com entes queridos que já faleceram, se de repente enxerga alguns vultos, coisas nesse sentido. Como que ela pode diferenciar se é criação da cabeça ou se realmente é uma manifestação? Tem como alguém sem orientação poder mostrar isso? Repórter, aí tentando esclarecer um pouquinho, eu te diria assim como eu frisei. Existe a mediunidade, mas também existe a ilusão. Existe de certas pessoas verem algo tão bonito, magnífico e quererem copiar ou quererem serem iguais. Aí está o grande erro. Eu possuo a mediunidade emprestada, repórter, tu tens a tua, a fulana tem a dela, e as três são sempre únicas. Não tem como nós querermos nos igualarmos. Agora é unânime, todos nós viemos para praticar o bem, a paz e a luz. Mas o benzedor diria assim: vejo muita ilusão, muita coisa que não é, repórter. Para começo de conversa, todos nós precisamos de uma orientação até o benzedor. Mas o que muda, o que adianta tu receber a orientação e não seguires? Que adianta tu ser orientado, esclarecido e tu não seguir? Tu receber uma orientação divina e achar difícil, achar delicado, achar que está acima de tuas forças, de tua compreensão. Por isso que muitos e tantos se perdem, repórter. Benzedor, até o dia de hoje, me sinto e sou uma pessoa comum como todas as demais. Tenho meus erros, minhas falhas, meus acertos, meus tropeços. Sou orientado, influenciado, sim, desde pequenino, e aí cada vez como agora que o benzedor repete essa parte, os mentores dizem assim no ato: nós já te falamos que é de antes do berço, meu filho. A todos vocês, médiuns. Agora, repórter, como acertar, como seguir, como ser bem orientado. Assim, quando somos orientados, seguirmos a risca e tentarmos cumprir o máximo do 100% que nos é pedido. E o benzedor diz assim: termos a humildade, a compreensão e não julgar nosso próximo. Esses são passos luminosos e que nos levam a uma grande evolução. Se seguirmos assim, nós veremos assim e conseguiremos nos separar certamente o que é de nosso pensar, o que não é de nós, o que é de nossa cabeça e o que é da verdadeira mediunidade. Pois é, benzedor, e tu comentou ali, né, a respeito daqueles que recebem as orientações, mas acabam achando que isso está acima das suas capacidades, do que aguentariam. Muitas pessoas, quando ouvem falar sobre o quão sério é ser médium, a dedicação que é necessária, a humildade e os aprendizados, pensam que a pessoa tem que viver exclusivamente para ser médium. Tu vive exclusivamente para ser médium? Não vivo, meu repórter, não vivo exclusivamente para ser médium, porque se nós fizermos isso, e eu penso que para mim, para os demais, nós seremos fanáticos. E o fanatismo nos leva à derrota, à perca, o distanciamento de nossos mentores e da luz. O fanatismo é corrosivo, é danoso, é maléfico, em todos os sentidos. Não, eu antes de ser um médium, eu sou um ser humano, um homem, dotado de acertos, de erros, de falhas, de algumas virtudes, mas de inúmeras falhas como todos os demais. Me sinto um pequeno peixe num gigantesco oceano chamado vida, e assim também tenho que viver, também tenho que buscar paz,
felicidade. Também é preciso passar por tristezas, por falhas, por provações. Também é preciso eu pagar minhas dívidas, me esclarecer. Então, não é por ser médium que tudo será rosas, viu, repórter? E aí é a outra parte que muitos caem. Muitos me questionam, benzedor, eu trabalhei a minha mediunidade, tudo vai ser fácil na vida. Nada é fácil no nosso caminho, repórter. Se quem tem mediunidade pensa que assim que trabalhá-la, tudo vai começar a dar certo, a melhorar, a crescer, não é assim que funciona. Nós médiuns somos espíritos endividados. E não só nós médiuns, né, repórter? O benzedor vê assim, todos nós que pisamos no planeta Terra, somos espíritos endividados e com muitas dívidas. Cada um no seu setor, fazendo os seus reparos e cada um tendo a oportunidade de melhorar e de corrigir nossos erros e nossas dívidas. E benzedor, te ouvindo falar assim me vem o questionamento, né? Por que tu entende, por que tu pensa que a mediunidade é justamente uma das formas de pagar um grande número de dívidas, digamos assim? Como é que o médium toca na vida do outro a ponto de ser essa uma forma tão bem emprestada para nós, para poder suprir esses débitos? Eu penso e enxergo, repórter, porque o amor do grande pai e da grande mãe por nós é infinito e nós só poderemos resgatar nossos erros, pagar nossos erros, corrigir, apagá-los de nossa existência, usando a ferramenta da caridade, do bem, do amor e da caridade. Então, cada caridade, cada ajuda, cada orientação, cada escutar, tudo aquilo que botarmos a alma e o coração, aniquilamos o mal, a dívida contraída deixa de existir, está paga com moedas de caridade, de amor, de compaixão e de verdade. Então, a mediunidade nos dá esse presente. Já diz, é dom, mas que fique bem claro, repórter. É um dom que não é da pessoa nem do espírito. É um presente divino que um dia, lá na frente, nós teremos que devolver ao Pai de todos os pais, nosso Senhor Jesus Cristo, e à Mãe de todas as mães, a Virgem Mãe Santíssima. E de fato, sendo essa uma grande oportunidade da gente conseguir resgatar e prestar caridade, se vê que é um grande compromisso. E as pessoas, no geral, as que evitam esse compromisso, elas dizem justamente, né, que não querem se comprometer com algo que sabem que vão ter que se dedicar e que se não vão fazer da forma correta, melhor então nem fazer. O que o senhor tem a nos orientar a respeito de um compromisso que na verdade já está feito? Tentar esclarecer, né, meu repórter, como nosso podcast, essa é a intenção e esse é o nosso trabalho, né? Levarmos luz, esclarecimento e verdade de uma forma doce e tranquila, mas serena sempre. Repórter, pois é, isto o benzedor escuta todo santo dia. Eu não quis porque eu era muito novo. Eu não quis porque meu marido não deixou, meu marido é ciumento. Eu não quis porque minha esposa não aceita, porque minha esposa é de outro caminho, porque minha esposa é ciumenta. Eu não quis porque eu sou pai, meus filhos são pequenos, eu tenho que trabalhar. Eu não quis porque eu sou mãe, eu sou muito jovem, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que buscar o sustento e eu não tenho tempo. E aí o benzedor diz assim, repórter, é um compromisso do tamanho da nossa vida. Viver é um compromisso e mediunidade é outro. Nós perante a espíritos superiores, guiados pelo grande Pai, Nosso Senhor e Nossa Senhora, nós ganhamos o dom da vida de reencarnar, falando em palavras que todos possam compreender, recebemos o presente de nascermos de nossas mães, do ventre de nossas mamães, com esse compromisso. Ailton, tu vai viver lá na Terra por tanto tempo, mas
tens a dívida de trabalhar dentro da mediunidade. E por isso, eu e muitos, nós viemos, repórter. E aí, quando nós chegamos aqui, nós fizemos novas escolhas. Viver e não trabalhar. Viver sem a mediunidade. Vivermos sem a caridade. Então, é notório que assim contraímos ainda mais a nossa dívida. É notório que teremos descrédito e não crédito. É notório que temos o livre-arbítrio de fazer, de agir como quisermos, de negar aquilo que se comprometemos. É como, trocando em miúdos, meu repórter, é como nossos pais nos botarem na escola, que é lei na terra, não é? Toda criança estudar o direito ao estudo, né? E nós termos a oportunidade, como muitos têm muitas oportunidades, de ir para a escola e não querer nada com nada, não respeitar professores, nem colegas, nem pais, nem leis. Aí, o que será de nós o amanhã, repórter? Todos nós encontramos hoje no dia a dia colegas de aula de infância, aqueles que estudaram, que agarraram essa oportunidade com as duas mãos, e muitos deles, olha os profissionais geniais que são. E aqueles que não agarraram, que não fizeram, que tiveram a mesma oportunidade do que nós, quem são, repórter? Então a mediunidade é a mesma forma, nós temos muitas desculpas, nós temos muitos deslumbramentos, repórter, para dar desculpas. Mas eu te digo assim, repórter, hoje eu vejo muitos, uma certa idade, eles sabendo que se aproxima a grande viagem, que nós chamamos, ou que muitos chamam a morte, né? Que para nós é a grande viagem, a grande passagem. Chegar para o benzedor hoje e dizer assim, benzedor, me ajuda, eu quero trabalhar a mediunidade, e eles estão dispostos 100% hoje. Repórter, mas aí eu digo como um caos de um moço que conversou comigo esses tempos, um moço na casa dos seus 40 e poucos anos, me dizendo que escuta, que vê, mas não consegue ter uma lógica, porque é tudo flashes. E que hoje quer seguir a mediunidade, quer seguir o caminho, e eu escutando, repórter. E ele diz, hoje eu quero trabalhar, porque assim, muitos já me disseram que eu tenho. E o benzedor teve que lhe esclarecer o que os mentores que estavam em volta de mim me orientaram. Diz para esse moço que a mediunidade dele explodiu aos seus 20 anos de idade. Aos seus 20 anos de idade, ele recebeu o chamado, o grande chamado, e ali colocou várias desculpas, várias pedras que não existiam por vontade própria. Então, quer dizer, se ele tinha que começar a trabalhar com 20 anos, repórter, hoje aos 40 e poucos, tem como essa conta fechar? Tem como recuperar todo esse tempo? Mesmo que ele siga à risca? Vai ficar uma dívida, né? Mas é muito melhor diminuir a dívida do que aumentá-la, não é? Mas será assim tudo no seu tempo, na sua hora. Não poderá ser da forma que ele ou eles querem, repórter. Que terem feito a escolha de negligenciar, retardar seu progresso, o progresso dos mentores, porque eu vejo também outros assim, o repórter, nós estamos no final do ano, é Natal, né? Primeiro, então quer dizer que primeiro as festas, primeiro o modismo, repórter, é para isso que nós recebemos a mediunidade, não. A caridade é à frente de tudo. Então assim, benzedor te diz assim, essa é outra parte, é outro fator que tem quem tem e quem não tem, não tem, repórter. O benzedor, eu sou pai, todos filhos criados, mas até o dia de hoje, repórter, primeiro lugar foi a caridade e a responsabilidade. Festa, aniversário, compromisso final de ano, Natal, isso tudo é depois, primeiro lugar, o chamado, o compromisso.
E aí, será que todos conseguem cumprir essa parte, repórter? Estamos na noite de Natal, estamos todos reunidos. Bate alguém na porta do benzedor: meu filho precisa do senhor. O senhor pode me acompanhar? Pode me dar um... Quantos vão optar por ficar ali na noite de Natal, de festa, ou acompanhar aquele que está com seu familiar moribundo? Hoje é meu aniversário, hoje eu marquei um churrasco com os amigos. Vamos lá, ô fulano. A gente sabe, né, as opções, né, repórter? É só um exemplo. Levantar da cama, sair da cama de madrugada, acudir alguém que está com uma dor, alguém que foi ao médico, mas não foi solucionado, alguém que tomou o remédio, mas não foi solucionado, repórter. Quantos estão dispostos a isso? Nosso filho doente, o filho do vizinho doente, quantos deixarão o seu para acudir o do outro? Então, o repórter benzedor diz assim: a mediunidade é bonita, é luminosa, mas eu tenho e preciso te dizer que é para poucos. E justamente nesse sentido, assim, de ser para poucos, muitas pessoas que vêm e não conseguem lidar, não têm coragem, às vezes, de lidar com o dom que receberam de presente, buscam formas de tentar estancar essa veia, né? Buscam maneiras de fechar a mediunidade, como chamam, entre outras nomenclaturas que dão. Isso realmente é possível? Tem como tu fechar esse canal? Repórter, boa pergunta, boas falas, boas palavras. Te digo assim, por isso que no nosso início do nosso podcast eu te disse: existe mediunidade e existe ilusão. Muitos vivem de ilusão. Repórter, eu já esclareci uns quantos que me disseram assim: benzedor, minha mediunidade foi trancada, foi fechada, foi estancada por um médium, por quem entende. E o benzedor teve que fazer a tal pergunta: repórter, me responde uma coisa, senhor. Aquilo que Deus faz, quem pode desfazer? Benzedor, ninguém. Então eu penso que já respondi a tua pergunta. Mediunidade é força divina. Divina. Não cabe o homem estancar. Cabe o homem contribuir para ela avançar. Isso sim. Agora, estancar, não. É o mesmo do que o homem querer estancar a correnteza de um rio, repórter. É o mesmo do que nós homens querer abraçar o oceano. Tem como estancar a chuva, tapar o sol. É o mesmo do que nós querermos contar as estrelas da noite. Ou menos, é o mesmo do que nós querermos contar cada fio de cabelo de nossa cabeça. Então por que muitos vivem de ilusão? Mas eu conversei com fulano e desde esse momento eu nunca mais recebi nada, eu nunca mais recebi nenhuma mensagem, eu nunca mais recebi tal sinal. O que ocorre, repórter, na prática, quando acontecem esses fenômenos, simplesmente o nosso pensamento é muito poderoso, também é luz. O que acontece é que outro veio e te deu uma sugestão. E tu vestiu essa veste da sugestão. Tu quis te cegar por vontade própria e por sugestão. O nosso pensamento tem o poder de nos curar. O nosso pensamento tem o poder de nos adoecer. Então, nosso pensamento tem o poder de enganarmos quando pedimos ou mentalizamos bloqueio. Mas é um bloqueio, repórter, ilusório. A ilusão existe. O benzedor tem que dizer. E de qualquer forma, mesmo que houvesse, né, sendo esclarecido agora que não há, mas mesmo que houvesse esse bloqueio, a dívida ainda continuaria correndo, né, assim como os juros dela também. E aí, nesse caso, muitas pessoas também podem olhar para a mediunidade como uma forma de, bom, vou fazer isso aqui para pagar minhas dívidas. Não propriamente de coração. Resolve? A pessoa consegue se desenvolver dessa forma com esse pensamento? É notório que não, repórter. A mediunidade nós nunca podemos colocar ela em cara, ela em xeque.
A mediunidade tem que ser a caridade, a verdadeira instrução, falar a verdade, o que é, mas de uma forma cortês, respeitosa, sem parecer julgamento ou pré-julgamento. Repórter, eu falando assim, porque nós temos que conversar e falar dos nossos, não dos demais. Eu dando exemplos assim, eu já dei exemplos assim para vários repórteres. Minha família tem muitos. Eu tenho muitos ancestrais, antepassados, como o benzedor falou para o repórter, que já esclareci, fui muito esclarecido, que eu venho do tempo indígena, o qual eu me orgulho muito. Como já me mostraram eu na forma, na vestimenta de índio, eu na vestimenta de escravos, de africanos. Então, assim, os mentores me dizem, já me orientaram assim, filho, nós estamos contigo há muito tempo, em muitas experiências. Tu viveu, tu passou pela época da escravidão, a triste e dolorosa época da escravidão dos escravos, que foi junto da época dos indígenas, né, repórter? Até a história conta, tu já viveste também como indígena. Tanto é assim que eu tenho conhecimentos e recebo conhecimentos indígenas e africanos, repórter. E de outros seres também, mas assim, o que é mais esclarecedor, forte e formidável, que me dá a minha base realmente, é do conhecimento indígena e dos conhecimentos africanos. Então, assim, eu digo assim, são tempos delicados, mas são tempos, se nós soubermos, são pedras que a gente trabalhando elas se transformam em degraus. Degraus de luz, de força, de coragem e de fé. O repórter, então, assim, é para poucos. Poucos querem ouvir a verdade, poucos aceitam a verdade. Eu sou procurado por espíritos, repórter, que me dizem assim, há muito tempo estou lutando com um protegido meu. Eu sou um mentor de tal pessoa, me dão o nome da pessoa, o sobrenome, a filiação. Em tal dia essa pessoa vai te procurar, ajuda ela, meu filho, meu amigo. Faz o que tu pode por ela, esclarece. Repórter, e quantos chegou aquele dia, aquele horário assim, e a pessoa me encontra, a gente se encontra, às vezes até na rua. A pessoa recebe o esclarecimento, a orientação, e o que muda, repórter? Segue errando e protelando, só que o benzedor diz assim, a minha parte eu fiz, eu faço. E faço sempre com muito carinho e com muito amor. Repórter, ser médium é o ser que abre mão de muitas coisas também. Nós temos que estar preparados para abrir mãos de muitas coisas. Por exemplo, uma companhia, um amigo que te atrasa e que te leva ao erro, que prejudica a tua paz, a tua harmonia. Tu tens que te sobressair daquela amizade, daquela companheira ou daquele companheiro, ou daquele familiar. Todos estão nesse grau. Eu muito já passei por isso e cada vez estou preparado para sempre, se tiver que ser. O mal nós temos que deixar para trás. O atraso nós temos que deixar para trás. A incoerência nós temos que deixar para trás. O ciúme nós temos que deixar para trás. A inveja nós temos que deixar para trás. Então, o benzedor te diz assim, repórter, é para poucos, não é para qualquer, não é fácil, mas é muito bonito, é divino, é luminoso e são os degraus do novo amanhã. Enquanto a gente conversa aqui, como é que é o nome dessa espécie? Trinca-ferro. Tem um passarinho da espécie trinca-ferro brincando ali pertinho do alecrim. Primeira vez que ele aparece por aqui. E só mostra também o quanto é bonito trabalhar nesse caminho, né? As belas companhias que se atraem. E benzedor, uma coisa que eu me pego me perguntando muitas vezes também é por que dentro do caminho da mediunidade, muitas pessoas que estão lá desenvolvendo acabam se fechando por conta do preconceito, sendo que elas estão ali entendendo que a vida, né, é muito mais do que o que a simples carne nos mostra. É muito mais do que a cor de uma pele, da roupa que se veste, do carro que se usa. Só que ainda assim isso acaba desviando muitos irmãos desse caminho. Por que isso acontece, benzedor? Repórter, realmente, por que acontece? Porque tu abre portas, nós abrimos essas portas. Repórter,
Mediunidade para mim é um grande presente, é um presente salutar e feliz de quem tem, feliz de quem trata ela bem, feliz daquele que a cuida, porque eu é com muita satisfação e muita felicidade que digo assim, repórter, tu consegui ajudar inúmeros, tu conseguir transformar a vida do outro, às vezes com uma mensagem, tu conseguir impedir, contribuir para impedir que o mal se faça presente, tu contribuir para cortar o mal, cortar a dor, cortar a enfermidade, cortar grilhões espirituais. Isso não tem dinheiro, não tem nada que pague. Repórter, tu ter o dom, a sabedoria de unir, de fazer amigos, de fazer amizades, de levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele bem diz, em primeiro lugar a caridade, em primeiro lugar a vida. Longe da caridade não existe salvação. Então tu sabe que tu estás numa canoa e ela não está furada. Ela está remando e remando e remando para frente. É muito bonito, é lindo, é divino, são presentes que não tem nada na terra pode pagar essa parte. Só que o benzedor te diz assim, como sempre me disseram, filho, muitos dos teus trouxeram também esse presente, mas e a capacidade? Então, não devemos se cegar em todos. Não devemos seguir 100% tudo e todos, repórter, porque existe muita ilusão, e aqueles que vivem na ilusão querem botar esse manto da ilusão, do breu, nos olhos de muitos outros. Eu vejo quantos jovens iludidos, quantos de idade iludidos, repórter, que já me disseram assim, me dizem, isso eu escuto seguidamente. Benzedor eu não acreditava, hoje eu acredito. Benzedor, realmente, tu te comunica até com os animais, tu te comunica com as flores, com as ervas e até com o tempo. Até o tempo te escuta. E como isso pode não ser gratificante? Edificante, repórter. Quantos sinais, como agora nós conversando, esse trinca-ferro. Será que é só um trinca-ferro? Quem é na vestimenta de um trinca-ferro? Então, é muito bonito, é bonito no desdobramento, nós reconhecer, nós nos depararmos com entes queridos, luminosos, como quantas provas sem pedir tu já tivesse, tu que és um menino repórter, de eu te passar, nós falarmos, como a gente também tem o coração, nosso coração é bonito, é cativo do bem, da luz, de ver o outro bem, de uma pessoa te pedir uma orientação, repórter, pergunta o benzedor, ou isso ou aquilo, e a resposta chega em dias, não é assim? De eu te dizer, a mãe dela, por exemplo, vai esperar no momento mais oportuno e vai passar-lhe a mensagem. 2 meses, quando muito, chegar essa pessoa e te dizer assim, minha mãe conversou comigo no sonho e me disse tal. Isso não é gratificante? Acontece não só contigo, como com muitos, repórter. O sonho para muitos é só um sonho. Para o benzedor é outra vida. É a verdadeira vida. É nós fora da carne. É os vivos da alma. E não os mortos da carne. Então o benzedor diz assim, repórter, agora sim há coisas de poucos dias, foi me pedido uma orientação, uma ajuda num processo terreno, né, trabalhista. E um amigo meu me disse assim, benzedor, mentalizei o guardião, que é quem me ajuda nesse processo que está enrolado, que está delicado. Rezei antes de sair de casa, fiz todos os procedimentos e ele disse que estaria comigo. E quando terminou a audiência, meu advogado me puxou para um canto e me disse assim, até o dia de hoje eu nunca vi uma audiência tão tranquila, tão vitoriosa e tão somatória como a de hoje. Fulano, muito, muito, muito bom mesmo.
E aí esse amigo me dizendo, repórter, me disse assim, é fenomenal essa companhia e essa proteção, benzedor. Eu escutei isso do meu advogado, e sendo que ele nem está por dentro, né, repórter? Então quer dizer, o benzedor só pode dizer assim, é uma força esplêndida do poder ajudar, do poder servir, do poder contribuir. Que Nosso Senhor e Nossa Senhora abençoe a nós e a todos os bons e verdadeiros médiuns existentes. De fato, benzedor. E em inúmeros momentos na nossa conversa, tu mencionou que isso te acompanha desde antes do berço. E em outros episódios também do podcast já conversamos a respeito de como desde pequenininho tu já começou a manifestar, a conversar com os espíritos, com os teus mentores. E muitas crianças também passam por isso, muitas crianças enxergam, outras ouvem, outras inúmeras dessas coisas juntas. E assim como aquelas que não ouvem também, mas tem aquelas crianças que demonstram algum tipo de sensibilidade um pouco mais aflorada. Enfim, nas crianças é mais fácil de notar e queria te perguntar isso justamente para que tu possa trazer para a gente alguns esclarecimentos a respeito de como é que os pais podem prestar mais atenção e dar o encaminhamento adequado para essas crianças que vêm trazendo a mediunidade ou então grandes missões de nos ajudar agora nesse momento de evolução e transição da Terra. Meu querido repórter, nas crianças é muito mais simples, muito mais fácil a gente notar e ver. E estão chegando inúmeras para o grande avanço do universo. Repórter, eu diria assim, um sinal muito evidente e claro em nossas crianças. Uma grande parte, claro, porque como o benzedor está te dizendo para todos e todas que cada mediunidade é única, cada ser é único. Então, os sinais também são diferentes, mas aqueles pequeninos que estão sempre doentes, repórter, o que a vida quer dizer? Hoje é garganta, amanhã é ouvido, amanhã é cabeça, depois é peito, depois é pulmão, depois é gripe, depois é asma, depois é A, depois é B, depois é C, e nunca encordoa. Quando melhora uma enfermidade, surge outra. Repórter, isso também é um sinal. Eu, por exemplo, quando criança, eu tinha muita dor de cabeça sempre, constantemente. Levava aqui, levava ali, levava lá, não era nada. Em nada mostrava. Repórter, porque é um sinal. É um sinal, talvez, o grande pai dizendo-se para aquela mãe e para aquele pai, existe só a medicina? É só o doutor que vocês têm? É só a medicina terrena? A medicina terrena tem o conhecimento de tudo, de todos. A medicina terrena tem o conhecimento daquilo que estudou, daquilo que foi ensinado nas faculdades. E o que tiver além disso. E até isso evolui, não evolui? Uma gripe não evolui? Repórter, olha esses vírus que nós estamos ultrapassando. Benza a Deus e a Mãe do Céu e vencendo. O vírus desse mês, talvez daí a 5, 6 meses, aquela vacina que foi feita 5, 6 meses atrás resolve? Não estão sempre avançando? Os cientistas não estão sempre trabalhando? Os doutores não estão sempre trabalhando? A medicina não está sempre trabalhando? Então, quer dizer, a sabedoria não ocupa espaço. E no espiritual também. Agora, aquelas que derivam do espiritual, que jeito tratar, repórter? O tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, o povo procurava mais o médico ou o pai de todos os médicos, o pai de todos os pais? Ele pedia exame, repórter? Ele pedia tratamento? Ou resolvia de imediato? Então, a doença, a enfermidade também é um sinal de mediunidade. Repórter, hoje assim, de um bom tempo, certas crianças falam da amiga ou do amigo oculto. Para certos pais é só o imaginário, né? E ali se esconde o que é? O espiritual. Pode ser seu mentor, sua mentora. Pode ser um obsessor. Pode ser um guia. Pode ser um inimigo que está minguando a saúde e a força daquela criança. Um casal, pai e mãe, que tem o filho enfermo, mingua a saúde de quantos? Repórter? No mínimo dos 3, né? As crianças são amadas por suas famílias. Não mingua toda a família?
Então, o benzedor diz, é por aí, a benzedura existe, sempre vai existir. A simpatia existe e sempre vai existir. É uma fonte infinita, repórter. Assim como tudo aquilo que o grande pai e a grande mãe criaram, forças infinitas. Agora nós temos que merecê-las, nós temos que procurá-las e nós temos que amadurecer para conquistar, para merecer. Eu fico muito feliz assim e grato pela mediunidade que me acompanha e que sempre esclareço a todos, repórter, que não é minha e não é assim de nenhum médium, né? Que um dia nós teremos que devolver ou repassar. É um presente divino e fico também muito feliz assim quantas crianças estão vindo com esse presente, mas é preciso os pais também se aterem para isso, repórter. Pais, mães, né? Todo médium, a vida é delicada e a infância também, e na maioria das vezes a saúde também é delicadíssima. Em tenra idade. São sinais, são as dívidas que trouxemos. Nós pequeninos, nós infantis, nosso físico não é frágil, repórter. Tanto é que não necessitamos exclusivamente de pai e de mãe. Não é ali a nossa maior fragilidade? E depois, conforme nós vamos crescendo, amadurecendo, nós não vamos fortalecendo? A mediunidade também é assim. Talvez seja o momento de sua totalidade, de sua maturidade. Então, temos que vigiar em nossos pequenos, cuidar, ver o que é carnal e o que é espiritual. Repórter, então, assim, é esse o esclarecimento que o benzedor tem para falar dos pequenos. Um passo principal, rezar perto deles, ensinar eles a rezar, ensinar eles a conversar com nosso Senhor Jesus Cristo, ensinar eles assim que o famoso Natal, que o Papai Noel não é mais importante, mais especial do que Cristo. Se perguntares aos pequenos, Papai Noel, ele sabe quem é. Se perguntares sobre Jesus, eles não sabem. A culpa é de quem, repórter? Se falar em Nossa Senhora, em Mamãe Noel, a quem eles vão se aterem? Então existe o ilusório e existe o real, né? É só um exemplo que o benzedor tá dando. O presente não é mais importante do que tu prestar caridade, do que tu dividir, do que tu semear. O porquê tudo para poucos e nada para muitos, repórter. Isso que os pais têm que se ater. Vocês rezam? Eu pergunto sempre. Tu reza? Tu tens fé? Eu tenho, porque na hora da doença? Ou tu tens antes da doença? Ou é aquela fé que quando tudo está bem, repórter? E quando algo não está bem, não está bom, está ruim, tu te lamenta? Aí eu já faço meu juízo. Sendo que para o benzedor, alguns fatores chegam um pouco antes, né? E benzedor, olhando por esse detalhe assim que tu trouxe, que a pessoa, até sendo criança ou não também, quando tem a mediunidade, mas não está trabalhando, ela fica bem mais frágil, ela fica mais suscetível a esse mal olhado de inimigos, por exemplo, como tu trouxe, né, que vão estar ali perto, naquela vibração. Mas o médium, já conversamos outras vezes sobre isso, também ele é uma antena, assim como é uma ponte. E essa antena, quando ela está bem preparada, ela fica protegida contra essas partes mais delicadas. Exatamente, repórter. Mas o benzedor tem que te dizer e ensinar assim. A mediunidade jamais vai fazer tudo por nós. Nós temos que ter a responsabilidade. Nós temos que aprender a compreender que só o nosso físico é de criança. Só o nosso físico é infantil. É o nosso físico que precisa crescer. O espírito é espírito. Então, respeito, humildade, boas maneiras, limite. Tudo isso tem peso. Não é porque o médium tem mentor ou mentores, repórter, que os mentores farão tudo por nós e farão a nossa parte. Eles farão a parte deles junto da nossa. A nossa, só nós poderemos fazer. Eu costumo dizer assim, repórter, como me ensinam.
a nossa parte nem Deus faz por nós. Ele quer ver nós fazermos a nossa, assim como Ele faz a dele, como Nossa Senhora faz a dela. Então, nossas crianças de hoje, de ontem e de sempre também. Vem um avanço sobre elas também. Mas nenhum pai nem uma mãe pode botar na cabeça, como muitos que eu vejo, repórter. Benzedor, me faz tal simpatia para isso, benzedor, me faz aquilo, me faz aquele outro. O benzedor jamais poderá fazer tudo. E nem tento, eu faço somente a minha parte. Educação, humildade, respeito e limite, quem é que tem que colocar nas crianças? Pais e mães. Quem é que tem que criar os filhos? Pais e mães, não avós, não avós. A conta para nós, pais e mães, repórter, muitos não gostaram quando o benzedor falou essa parte. A conta em cima de nós, pais e mães, virão em nossos filhos. Se nós prejudicarmos os filhos de outros, nossa ferida quem é? A ferida de um pai e de uma mãe, onde está? Não é nossos filhos? Então, nossos filhos, aqueles pais que chegam para o benzedor, aquela mãe, o meu filho, a minha filha, e aí o benzedor dá o esclarecimento, não é nosso. Nós podemos falar sim no contexto nosso, porque estamos cuidando e zelando, mas quando nós falamos nosso com propriedade, como se fosse propriedade, repórter, já se levanta uma grande dívida. Os filhos são da vida, são de Deus, são empréstimos. Então, para te ver como tudo tem uma ciência, né? Eu, Deus de cedo, sempre disse, minhas filhas não são minhas, são do mundo da vida. Repórter, como nós crescemos e batemos asas, nossos filhos também farão. Aquele pai, aquela mãe que diz assim, meu filho é minha vida, é outro pecado. Não, são duas vidas. A vida do pai é uma, a vida da mãe é outra e a vida do filho é outra. Então, o benzedor diz assim, é vivendo e aprendendo, e aprendemos com tudo, repórter. E no que tange a mediunidade, o benzedor, eu tenho só o que agradecer. Tenho só o que agradecer mesmo, por esse presente divino, por essa paz, por essa luz, por todos os dias, repórter, eu poder dar uma palavra de incentivo, uma verdade, um esclarecimento, mesmo para aqueles que não estão preparados para a verdade, né? Para aqueles que querem se iludir, para aqueles que querem escutar a mentira. O benzedor é enfático, é para os meus, é para eles, para elas, para vós, é para todos, né? Repórter, porque o benzedor também escuta. Se eu erro, eu escuto. Nenhum mentor meu me passa a mão na cabeça. Nenhum mentor meu fica me perguntando. Repórter, porque nós somos adultos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E eu, como bom filho, eu sempre procurei escutar. Gostar é assim, amar é amar. Mas, por mais que eu ame o outro, repórter, eu sempre vou escutar meus mentores, que são meus companheiros de longa jornada, que me mostro lá na frente. E o mesmo eu desejo para todos os médiuns, para todos os que me acompanham, para todos meus companheiros e companheiras de jornada, mas deixo sempre claro assim, repórter, muitos se iludem pensando que o médium, que todo médium vê o invisível, ou todo médium escuta o invisível, ou todo médium pressente. Não. Benzedor, tenho que te dizer que hoje os mentores me dizem assim, repórter, sem sombra de dúvida, ver, escutar e compreender. 1 a cada 20 mil. 1 em cada 20 mil. Tu podes ver e tu podes ouvir, mas será que tu compreende o que tu vê e o que tu escuta? O mal te fala, o bem também te fala. Tu escuta o bem e tu escuta o mal. Por isso que eu digo, ver e escutar não é importante. O mais importante de tudo é compreender. Eu recebo vários médiuns. Benzedor, eu escutei isso. O que é? O que quer dizer? Ora como? Ora como? Quem me falou? Aí o benzedor esclarece. O bem fala.
O bem intui o mal também. O mal se faz passar pelo bem. O bem nunca vai se fazer passar pelo mal, repórter. Então, para muitos que vivem na ilusão, que interessa e que importa ser médium? O importante é tu ser um bom médium. Médiums existem milhares ou milhões, repórter. Mas, e realmente capacitados, existem médiums da luz e existem médiums das sombras. Eis a questão. E o benzedor, com gratidão, com agradecimento, digo e agradeço ao grande pai e à grande mãe e aos mentores. Sou um médium da luz. Então, benzedor, para a gente encerrar, e quero te pedir assim para a gente conseguir entender um pouco mais o que é esse caminho de certo e errado quando tange a responsabilidade que um médium tem que ter. Independente de ser criança ou adulto, responsabilidade é responsabilidade. E um dizer que me vem muito à cabeça quando eu penso sobre isso é: nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Como cada um sabe de si, cada caminho tem as suas doutrinas, seus afazeres, tem as suas diretrizes, eu quero te perguntar no teu dia a dia, na tua rotina como médium, até porque a gente ouve aqui no podcast inúmeros relatos de situações nas quais tu já foi ponte, e para quem se identifica com esse caminho que tu segue, que tu trabalha, que se identifica com a forma como tu cuida da tua mediunidade, quero te perguntar, tu é restrito de alguma coisa? Por exemplo, médium pode beber, só não pode beber em dia de trabalho, nos outros dias pode, beber bebida alcoólica, que eu chamo, né? Como é que é isso? Tem que abrir mão desse tipo de coisa? Boa pedida, repórter, boa pedida. É aquilo, nós temos que falar o que realmente é importante e o que é edificante. O benzedor tem que te dizer assim: repórter, eu posso, falando de mim, claro, né? De mim e de quem segue a minha linhagem. Repórter, eu diria assim, o benzedor: eu posso muito, mas não posso tudo. Viu? Eu posso muito, mas não posso tudo. Aquele que prega que pode tudo, mente, ilude, trabalha para sombras, é um médium de sombras, é um cavalo, um aparelho sombrio. Como tudo, se nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou limites, sua máxima, o bem, ele é a máxima, ele pode tudo, nós não. Então por que pregar que tal tempo vamos fazer um trabalho do bem e aí nós vamos passar 15 dias sem beber, ou 15 dias sem fumar, ou 15 dias sem nos intoxicarmos? Isso não funciona, é uma matemática que não bate, é uma matemática inverídica, repórter, porque é 8 ou 80. É como se eu dissesse assim, repórter: hoje eu posso ir ali e fazer o errado, de causa pensado. Eu vou passar 90 dias fazendo coisa errada e depois eu passo mais 90 fazendo certo. Isso é ilusão. E maior ilusão para quem segue, repórter. Não existe esse tipo de limpeza. Isso é moral. O médium tem que ser esclarecedor, humilde também moralmente. Eu vou rezar agora, o repórter, e porque eu rezando agora, depois eu posso ali fazer o mal pro meu próximo ou para mim mesmo. Ou pior do que o benzedor vê, repórter, induzir a juventude ao erro. E isso se vê muito. E aí o benzedor diz assim: eles pagarão muito caro porque, e não terá desculpa, porque tal fulano, tal ciclano disse que é assim, que é assado. E por que tu acreditou? O homem é mais sábio que o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Se Cristo ensinou em primeiro lugar a vida, não se tira a vida de nada com a desculpa de fazer o bem, muito menos a nossa própria. Com certeza, repórter. Nós no vício, nós em meio a sangue, nós em meio a sacrifício, certas coisas, o que nosso Senhor pregou não fazermos, o que o 8 disser, ele vai fazer. Quem tem mais peso? Ninguém terá mais peso que nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, cada um faz o que convém. Eu me convém dizer a verdade e tentar esclarecer, e por isso nós sofremos quantas perseguições, repórter?
né? Mas eu faço e faço de amor e de coração, e vejo muitos que seguiram esse tipo de caminho, esse tipo de orientação, repórter, em outros planos danosos como o umbral, enfermos com enfermidades que todos desconhecem, mas o benzedor não. Que eu faço assim, que eu faço assado, nós estamos para fazer o bem, repórter, o tempo todo. Nós estamos e viemos para fazer o bem o tempo todo, né? Não é esse tipo de, que é a limpeza, que a gente se limpa, que a gente está limpo. O que é 15 dias? Repórter, os espíritos assim, os mentores me perguntam assim, o que é 100 anos? Eu penso e eles já me dão a resposta. 100 anos para nós, meu filho, é 100 dias para vocês. Um ano é um dia, em certos planos. Então, o que é 15 dias? Talvez 15 dias para nós seja 15 milésimos de segundo. Então, e quantos se iludem, repórter, com esse tipo de orientação? Quantos estão assim numa autoridade de orientar e não têm capacidade nenhuma para exercer o lugar que estão? Então, o benzedor tem que dizer assim, isso é um ponto que muitos deveriam prestar atenção, abrir os olhos, porque a conta vai chegar para si. A conta vai chegar para si. Limites, o benzedor tem sim. Tenho muitos. Não beber, não me intoxicar, não fumar, não estar perto de quem o faz, não brigar, não xingar, não matar, não roubar, não mistificar, repórter, trabalhar a humildade, trabalhar que somos passivos de erros, de acertos, trabalhar as virtudes, dissipar as fraquezas. Esses são os limites. Respeitar o outro, amar o outro, servir, ajudar o amigo, mas também o inimigo, saber que somos falhos, saber que somos endividados. O benzedor tem todos esses limites, repórter, e acho muito bonito, preciso e precioso. Então, assim é o caminho de um verdadeiro médium. E friso essa parte novamente, repórter, para que todos prestem atenção. Nem todo médium tem a capacidade de ver nem de escutar. E alguns que veem e escutam é distorcido, tá? Ver e escutar não quer dizer que tu seja um sábio. Tu começa a aprender se tu souber decifrar o que tu vê e o que tu escuta. Agradeço ao grande pai e à grande mãe por mais esse podcast, aos mentores, mentoras luminosos, a todos e todas, e um abraço especial a ti, querido repórter. E no momento que eu posso falar da mediunidade, é esse tom, um axé para todos. Gratidão ao grande pai e à grande mãe, aos mentores luminosos, a ti, benzedor, por mais esse papo, essa conversa e esses esclarecimentos. Gratidão aos nossos ouvintes que nos acompanham, que compartilham esse podcast para que os esclarecimentos da luz cheguem a cada vez mais pessoas que se identificam com essa proposta. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até o próximo episódio.